Bom, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Tá? O objetivo dessa nossa conversa hoje, que nós vamos conversar sobre o Exporta Fácil, que é uma solução logística dos Correios, e o objetivo desse trabalho aqui hoje é apresentar para vocês uma solução logística que foi criada com o apoio do governo federal para que o pequeno empresário tivesse acesso ao comércio internacional. E é muito bom que os administradores possam conhecer esse trabalho, conhecer a amplitude desse trabalho. Porque muitas vezes a gente ouve falar, exporta fácil, a gente sabe que é alguma coisa com exportação, né? A gente sabe que é do correio, mas a gente não conhece exatamente o objetivo desse trabalho, a amplitude desse trabalho, e ela é muito importante. Ele é um trabalho importante para o pequeno empresário. A preocupação que o governo federal tem em aumentar a base exportadora brasileira é muito grande, não é de agora, desde o ano de 2000 que a gente tem buscado, de alguma forma, ampliar essa base exportadora. É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, porque são várias instituições ligadas ao governo federal que têm trabalhado bastante para fazer com que o pequeno tenha acesso ao comércio internacional. Tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que é o Exporta Fácil, vou mostrar para vocês a amplitude dele, a importância desse trabalho dentro da economia brasileira. Tá? E eu espero que vocês, saindo daqui, sejam também multiplicadores dessa importância desse trabalho. Porque não é uma questão de comercialização de frete internacional. Não é isso. O Exporta Fácil hoje faz parte de um programa governamental importantíssimo. E eu gostaria que vocês tivessem acesso a essas informações. Essa é a razão da gente estar aqui hoje. Tá? Então, eu vou falar aqui, vamos começar verificando a quantidade de empresas ativas que nós temos aqui no Brasil, né? Tivemos em 2012, vocês veem ali o volume, né, das empresas ativas. 12.904.523. Agora, observem bem o percentual dessas empresas que exportaram. É um percentual muito pequeno. Então, isso aí já retrata, e isso em 2012. Vejam bem que esse esforço governamental, ele não está sendo feito de agora, não. Ele começou lá atrás. Em 1999, nós já estávamos trabalhando, junto com o governo federal, com esse objetivo de tentar incluir, tentar fazer com que as pequenas empresas entrassem nesse processo da exportação. Por quê? Porque nós tínhamos uma grande preocupação de que a economia nacional estivesse na mão de poucas empresas, com poucos produtos, e isso é um risco muito grande para a economia, né, para a balança comercial brasileira. E era a nossa realidade naquela época. E ainda, vocês veem pelo resultado ali, que ainda é preocupante, que esse trabalho ele tem que continuar ano a ano, com mais esforço dos órgãos ligados ao comércio exterior, justamente para quê? Para que a gente consiga aumentar essa representatividade das pequenas empresas no nosso comércio exterior. Tá? Então, pode passar o próximo quadro. Aí vocês veem, né, a quantidade, né, das empresas exportadoras. Né, no mesmo. Aí vocês podem avaliar, ano a ano, como foi a evolução. Né? A gente vai ver um pico ali em 2004, né? Em 2007 também temos lá um resultado maior, mas vocês podem observar que depois foi caindo um pouco a quantidade, em função do próprio quadro econômico, né, que a gente atravessou nesses períodos aí. E em 2012 nós estávamos lá com 18.630 empresas exportadoras. Tá? Aí, nesse quadro, vocês podem ver como é a participação de cada uma dessa classificação de empresas por porte, né, nas exportações.
vocês veem que as grandes empresas, elas ainda têm, obviamente, um percentual maior. Por quê? Porque tem as commodities, né, que são a maior parte, o maior volume em valores e quantidades, continua sendo as commodities, né? E vocês veem que as pequenas empresas, elas estão com um percentual baixíssimo. Isso mostra a importância do esforço que a gente tem que continuar a fazer para modificar esse quadro. Porque, apesar de todos os programas governamentais que foram feitos até hoje, nós ainda continuamos lutando para conseguir inserir a pequena empresa no nosso comércio exterior. Tá? Bom, aí eu falo dessa questão, da importância dessas médias e pequenas empresas. Por quê? Porque esse desenvolvimento da pequena empresa e da média empresa, ele não é só para beneficiar a nossa balança comercial. Na realidade, no local onde essas empresas estão se desenvolvendo, e eu estou falando isso porque eu trabalho muito no interior. Eu entro pelos municípios aí do Rio de Janeiro, fazendo esse trabalho, multiplicando esse trabalho, e eu sei como é árduo a gente fazer isso, tá? Como é importante e como isso se torna produtivo quando a gente consegue fazer essas empresas exportarem. Gente, modifica o quadro da cidade. A cidade, ela se desenvolve. Por quê? Porque é um aumento de empregos, de renda, né? Então, as pessoas começam a ter outros recursos. A cidade melhora. E a gente tem visto isso nesse trabalho que a gente tem feito no interior, cidades pequenininhas, que quando 1, 2, 3, 4 empresas começaram a exportar, já começou a modificar o quadro da cidade. Já houve um crescimento em torno dessas empresas que começaram a exportar. E isso é uma realidade, gente, que a gente vê quando a gente está lá, de cara, lá no interior, naquela cidade pequenininha, e a gente vê que realmente modifica o quadro econômico do município. Tá? E essa é a grande importância, né? E a gente vê isso, que não é só essa preocupação em desenvolver as pequenas e médias empresas, não é só no Brasil. Vários outros países, se a gente for analisar a economia deles, a gente vai ver que a representatividade dessas empresas, desse setor, né, de micro e pequeno empresário, elas têm uma representatividade em termos de percentuais muito maior, muito grande, entendeu? Países como a Alemanha, como a Itália, como os Estados Unidos mesmo, em que essas empresas, elas seguram a economia. Porque vamos pensar bem, no caso das commodities, por exemplo. Não vou nem citar commodities, não vamos falar de uma outra realidade, quer dizer, de uma realidade mais próxima da gente. Vamos dizer, uma grande empresa que trabalha com um produto, a commodity é o melhor exemplo mesmo. Vamos supor petróleo, vamos falar do nosso amigo aí do Eike Batista, por exemplo, que foi uma surpresa, né? A situação das empresas dele, né? Se uma grande empresa, por algum motivo, ela tem um abalo econômico, aquilo vai se refletir na nossa balança. Quando é o caso de commodity, é um caso muito sério, porque às vezes nós temos problemas com safra, às vezes nós temos N problemas. E isso, gente, se reflete na balança comercial brasileira de uma forma muito agressiva. Quando você tem pequenas empresas que, você analisando, a representatividade delas é pouco valor, mas se elas não correm esse risco, se elas estão fazendo aquele trabalhozinho ali, mas sempre estão tentando crescer, estão se desenvolvendo, o que acontece? São essas pequenas empresas, essas médias empresas que seguram a economia. Porque é mais fácil você ter um grande risco quando uma grande empresa quebra, do que você... É muito difícil você ter uma infinidade de pequenas empresas que quebram. Então, a nossa facilidade de manter a balança comercial, tendo pequenas e médias empresas mais equilibradas, exportando,
é uma coisa que dá muito mais segurança econômica do que você jogar, como foi o quadro que nós tivemos no ano 2000, quando o Exporta Fácil foi criado, do que você manter a economia concentrada na mão de poucas empresas. Se essas poucas empresas quebram, acabou o Brasil. A gente tem que entender, e é isso que os outros países compreenderam e criaram condições para que essas pequenas empresas se desenvolvessem em vários países do mundo, hoje as grandes potências, por causa disso. O próprio Japão também é da mesma forma. Então, nós precisamos seguir esse caminho também, de desenvolver a pequena empresa, desenvolver a média empresa, para que essas empresas segurem a nossa economia. Essa é a ideia do governo federal, tá? A gente precisa, é uma necessidade. Então, vamos lá, Ana. Bom, hoje nós temos esse programa governamental, que é um programa muito importante, que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora. Ele integra o Plano Brasil Maior. Ele foi desenvolvido com esse objetivo de criar condições para que essas pequenas empresas tenham essa inserção internacional. E o trabalho é feito sempre com parcerias. Então, todas essas instituições que estão aí, Apex, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Correios, e uma infinidade de instituições governamentais, é um esforço conjunto de todo mundo que está ali, que está sendo feito, gente, para a gente ver se consegue mudar esse quadro, né? A nossa realidade, nós sabemos que hoje as empresas estão conseguindo caminhar melhor, mas ainda não estão na condição que nós precisamos que elas estejam. Nós sabemos que tem uma série de dificuldades. Dificuldades que o próprio governo sabe das dificuldades dele até de criar condições, né? Mas muito tem sido feito nesse sentido. Eles têm procurado aprimorar, criar novas legislações para facilitar, né? Inclusive até para tirar muitos trabalhos que são feitos na informalidade. A própria criação do microempreendedor individual, mas teve esse objetivo, né? De tirar da informalidade e trazer para uma outra realidade, para que ele possa tentar se desenvolver e realmente fazer uma coisa com possibilidade de crescimento. Esse é o objetivo. Vamos lá. Bom, como é que funciona isso? Na realidade, quem está capitaneando esse projeto é a Secretaria de Comércio Exterior, tá? Eles têm lá um setor que ele, na realidade, ele faz todo o gerenciamento dele. Esses GTs aí são grupos de trabalho. E eu vou mostrar num outro quadro a seguir como isso funciona. Na realidade, eles criam grupos de trabalho em todos os estados brasileiros. Em todos os estados brasileiros existem grupos de trabalho que estão atuando dessa forma. São entidades que são, para poder descentralizar, o que o governo federal fez? Dentro da Secretaria de Comércio Exterior, existem aqueles gestores desse programa. E nos estados, eles têm procurado chegar aos governos estaduais, às secretarias de desenvolvimento, para que, dentro do estado, o governo do estado faça a gestão desse processo. Então, todas as instituições em cada estado ficam ligadas com o governo do estado para tentar desenvolver esses grupos de trabalho, tá? Então, é dessa forma que é feito. Então, a coordenação é da SESEX, né? E ele conta com essa parceria dos governos estaduais para poder tocar esse programa. Vamos lá? Bom, aí vocês vão ver como são formados esses grupos de trabalho, tá? Nós temos órgãos estaduais, parceiros, e também temos os órgãos federais. Nos estaduais, nós temos lá as secretarias de Estado, as federações de indústria, né? Aqui no Rio de Janeiro, a FIRJAN atua de uma forma efetiva. Nós temos as universidades, que também nos apoiam muito nesse trabalho, tá? As federações de comércio, os bancos de desenvolvimento, as fundações, né, de amparo e pesquisa. Dentro dos federais, nós temos lá os Correios, Banco do Brasil,
né, a Caixa Econômica, enfim, todos esses órgãos, né, os próprios ministérios que atuam de uma forma efetiva, né, hoje nós temos, dentro dos ministérios, muitas ferramentas que facilitam o comércio exterior. Então, essas empresas, esses pequenos empresários, eles não tiveram a oportunidade de conhecer essas ferramentas. Então, hoje nós estamos fazendo um trabalho de capacitação para que eles tenham acesso a essas ferramentas e aprender a utilizar essas ferramentas. Porque uma coisa é você saber que existe, outra coisa é você saber usar, né? Então, isso tem sido um trabalho árduo para a gente, mas que tem valido a pena. Nós temos procurado capacitar os empresários dessa forma. Fizemos cursos, inclusive nós estamos fazendo parceria com entidades, por exemplo, como a FUNSEX. O Correio tem uma parceria com a FUNSEX. Nós estamos fazendo um trabalho bastante interessante, em que nós estamos ensinando ao pequeno empresário como ele achar importadores no exterior. Nós estamos mostrando para ele que ferramentas ele pode usar, como ele pode utilizar, o tipo de pesquisa que pode ser feito, pesquisas de mercado, uma série de informações que ele não tinha antes. Entendeu? Então, não é só a questão porque o Exporta Fácil, ele foi uma solução que foi criada para ele, para o pequeno empresário. Mas nada adianta uma solução logística, por melhor que ela seja, se o empresário não conseguir quem compre dele. Ele precisa ter esse conhecimento, certo? O governo pode oferecer um excelente mecanismo para ele exportar, mas para ele exportar, ele tem que ter para quem vender. E isso aí, gente, faz parte do nosso trabalho. Todo esse trabalho de consultoria que a gente faz, de treinamento, de capacitação, que a gente tem entrado aí pelos municípios do estado do Rio de Janeiro, para o interior, para levar essa informação para eles, entendeu? Então, o MRE tem sido fantástico em termos de ferramentas, o MDIC também, né, tem ferramentas muito boas que auxiliam o pequeno empresário, o Banco do Brasil também, com trabalhos assim, excelentes, inclusive está lançando agora um site muito interessante também sobre divulgação marketing, né, internacional, onde ele vai divulgar as empresas brasileiras. Então, cada um dos parceiros está se esforçando como pode para fazer a coisa caminhar. Tá? Vamos lá, Ana. Pois não. Eu até vou falar sobre isso, mas já vou te adiantar. Por remessa, pelo Exporta Fácil, o empresário pode enviar até $50 mil por remessa. Tá? E ele pode fazer quantas remessas ele quiser. Então, é um valor considerável para um pequeno empresário, né? Então, quer dizer, ele vai ter uma solução simplificada, onde ele vai poder exportar um valor considerável, entendeu? E isso é uma coisa que facilita bastante o lado dele em termos de logística. Tá? E você vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Bom, então, é só para a gente concluir aí sobre o PNCE, que eu acho que é um projeto muito interessante. Ele, esse ano, teve resultados muito bons. E o nosso planejamento para o ano que vem, que foi fechado em Brasília agora, recentemente, nos traz uma esperança de que a gente vai conseguir duplicar o que a gente fez esse ano, triplicar, porque o esforço está sendo muito grande de todas as instituições, não só dos Correios, mas de todas as instituições. Então, o que acontece aí no plano? Ele tem vários eixos de atuação, né? Nós, Correios, estamos trabalhando no eixo de cultura exportadora. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas no ano de 2000, quando começou todo esse movimento para ajudar as empresas a exportar, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele criou uma rede de agentes de comércio exterior. Ele formou profissionais de comércio exterior em várias instituições governamentais. Então, naquela época, nós dos Correios fizemos esse curso preparatório de agente de comércio exterior, e o Banco do Brasil fez, Caixa Econômica, vários órgãos públicos tiveram formados agentes. E daquele ano para cá, foram formados cada vez mais, a cada ano, foi se formando um número maior de agentes.
Então, só o Correio formou mais de 2.000 agentes de comércio exterior. Então, mas com que objetivo? Justamente fazer isso, trabalhar nessa multiplicação da cultura exportadora, levar isso para o pequeno empresário. Tá? Vamos lá. Bom, então aqui a gente vai ver qual é a estratégia utilizada pelo governo federal, né? O planejamento, né, a coordenação, né, junto com os governos estaduais, fortalecer parcerias, isso é muito importante, que as instituições aprendam a trabalhar em conjunto com um objetivo, sabe, que é importante para o país. E, graças a Deus, a gente está conseguindo isso. Estamos fazendo, assim, parcerias muito boas mesmo, né? Para as próprias instituições, a gente se fortalece uns aos outros fazendo esse trabalho. Está sendo, assim, fantástico, muito interessante. A potencialização das iniciativas, né, de capacitação, né, que são existentes em cada uma dessas entidades, né, a inovação na utilização dos recursos, no desenvolvimento das ferramentas, essas ferramentas que eu falo para vocês, que cada vez estão sendo mais sofisticadas, essas ferramentas. E a estruturação de uma agenda de trabalho com as unidades da federação. Então, tudo isso está sendo muito bem coordenado pelo governo federal. Tá? Bom, então agora nós vamos falar do Exporta Fácil, né? Então, o Exporta Fácil, ele é isso, ele faz parte de um programa governamental, né, que foi desenvolvido, né, para incentivar as exportações das pequenas empresas. Desde o ano de 2000, que foi quando ele foi lançado no Brasil, nós vimos trabalhando nessa questão da cultura exportadora, formando especialistas, estamos cada vez mais especializando o nosso pessoal dos Correios com essa finalidade, porque nós temos um compromisso com o governo federal de estar desenvolvendo essas pequenas empresas, né? No ano de 2000, quando nós lançamos o Exporta Fácil, a nossa realidade era essa aí. Havia uma grande concentração das exportações brasileiras. Na época, 40 empresas representavam 39% das exportações. 40 empresas. 6 países de destino eram os principais. Todas as nossas exportações naquela época tinham foco, as principais, nesses 6 países. Então, quer dizer, nós não exportávamos para o mundo inteiro, eram alguns países e era aquilo ali, era a nossa realidade. E essas exportações desses 6 países representavam 53% das exportações brasileiras, né? 25 produtos constituíam 56% das exportações brasileiras e a maior parte das exportações estavam no sul e no sudeste. O resto do Brasil não se falava muito em exportação naquela época. Então, esse era o quadro preocupante que a gente tinha, e foi por isso que o Exporta Fácil foi criado. Tá? Então, ele é fruto dessa parceria, tá? Entre a CSEX, o BNDES, não, o Bacen e a Receita Federal, e nós temos ali também os órgãos anuentes. Por quê? Nesse processo de exportação e importação, nós precisamos muito dos órgãos fiscalizadores que atuam dentro do comércio exterior, que é o caso da Anvisa, que vocês sabem, né, para medicamentos, cosméticos, produtos hospitalares. Então, há todo um controle, né, tanto na saída de mercadoria como na entrada, né? Nós temos também um mapa, né, que faz todo o processo na parte de agricultura, né, e Ministério do Exército. E nós temos casos, por exemplo, de importação, muitas importações de aqueles jogos, né, que as pessoas usam aquelas armas para pintar os outros. Né? Então, tem muita coisa, mas aquilo tem, não sei se vocês sabem, aquilo tem que passar pelo Ministério do Exército. Ele fiscaliza, tá? Então, existem vários produtos que eles só entram ou saem do país passando por um órgão anuente. Se ele não tiver a liberação desse órgão, ele nem pode ser exportado, nem pode ser importado. Então, existem vários órgãos que fazem esse controle. E, pela legislação, nós somos obrigados a disponibilizar esses produtos, tanto na entrada quanto na saída, para que esses órgãos façam a fiscalização deles. Por isso é importante
que eles estejam ali junto com a gente o tempo todo. Bom, então o serviço foi criado com esse objetivo, né, de oferecer um suporte para as empresas interessadas em exportar. E o nosso principal objetivo, né, é criar facilidade. Esse era o nosso grande desafio, é tornar um processo que é complexo mais fácil através de um sistema simplificado. Porque pelo regime comum, a exportação é complexa, ela não é simples, principalmente quem faz exportação via marítimo, sabe disso, melhor que ninguém, porque é uma trabalheira enorme de papel, sabe? Então, quando foi criado o Exporta Fácil aéreo, gente, isso facilitou demais a vida das empresas. Então, quais são os benefícios que o Exporta Fácil traz? Primeiro, que ele oferece preços que são compatíveis com a capacidade do pequeno empresário. Tá? A realidade deles não permite que eles paguem fretes altíssimos para transporte de carga. Então, a ideia do Exporta Fácil é justamente facilitar, inclusive nisso, fazer um transporte a um custo viável para o pequeno empresário. Tá? Reduz a burocracia, por quê? Como eu falei para vocês, no regime comum a gente tem uma infinidade de papelada que tem que ser produzida, e no Exporta Fácil não. No Exporta Fácil, a empresa exporta com 3 documentos, apenas 3 documentos. Ela faz uma nota fiscal nacional, que ela tem que comprovar para a Receita Federal o que ela está mandando para o exterior. Então, ela emite uma nota fiscal nacional, ela emite uma fatura comercial invoice. A fatura comercial invoice, ela tem um peso de nota fiscal internacional, ela tem um peso de contrato de compra e venda. Porque a nossa nota fiscal brasileira, ela é muito importante no Brasil. No exterior, ela não vale nada. Então, na realidade, por que nós precisamos emitir uma nota fiscal na exportação? Porque a Receita Federal do Brasil precisa ter um controle daquilo que sai do país, para que os impostos, não que tem imposto na exportação, mas tem os impostos internos, tem o controle do câmbio, do dinheiro que vai entrar, a divisa que vai entrar no Brasil em troca dessas exportações. Tudo isso é controlado. A Receita Federal, na realidade, ela faz um arquivo, né, de todas essas operações. Então, quando a gente emite uma nota fiscal nacional na exportação, a gente não está emitindo para o nosso comprador lá fora. A gente está emitindo para as autoridades aduaneiras no Brasil, porque são elas que precisam desse controle. Tá? Agora, o que é importante para quem está lá fora, para quem está comprando? É a fatura comercial invoice. Porque a fatura comercial invoice, ela vai dizer toda a estrutura da operação que está sendo feita. Quem está vendendo, quem está comprando, o que está se comprando, se o pagamento do frete vai ser feito pelo exportador ou se o importador vai pagar, se tem a Incoterm, tá? Que são os termos de negociação internacional. Então, tudo isso tem que estar ali. E sem essa fatura comercial invoice, não pode haver exportação, porque ela é exigida em todas as aduanas do mundo. Então, esse documento é o principal documento da exportação, é a fatura comercial invoice. E, além dela, tem o documento de postagem nosso, que é o AWB, que é um formulário que tem uma multifunção, ele é conhecimento de carga, ele é um formulário de postagem, ele faz o controle pelo o cliente, o remetente, o exportador, ele tem o controle das exportações através daquele documento, que é também utilizado no desembaraço no exterior. O AWB também é muito importante na hora que passa pela aduana. Em qualquer parte do mundo, é um documento importantíssimo também. Então, mas são só 3. Na realidade, são só 3 documentos. Numa outra exportação pelo regime comum, muitos outros documentos são exigidos. Então, isso aí já foi uma facilidade que foi oferecida ao pequeno empresário. Tá? Continua lá, Ana, que eu acho que eu não... Deixa eu ver aqui. Não, essa eu já tinha falado, né? Sim. A consultoria que eu falei com vocês, o que acontece?
muitos dos empresários não têm a menor noção do que seja exportação. Eles chegam para a gente totalmente crus. Eles não têm nem noção de como a coisa se processa. E o que a gente faz na nossa consultoria? A gente pega esse empresário pela mão, a gente explica para ele como funciona a operação de exportação, a gente ensina para ele. Ensina para ele como ele faz para preencher os documentos, como é que ele prepara a carga dele, como é que a embalagem deve seguir para que não haja problemas no exterior. Então, a gente ensina todo o caminho das pedras para ele. Então, o que acontece? Quando ele faz a primeira exportação dele, ele já aprendeu o processo, porque a gente faz questão. Esse é o grande diferencial do nosso trabalho. Porque outros operadores logísticos preferem fazer para o cliente, não, tá, faz, cobra e pronto, acabou. Mas o cliente nunca vai saber como é que ele fez aquilo, como é que aquilo funciona. Porque para eles não é interessante fazer isso. Não interessa para o operador logístico ensinar uma coisa que ele cobra para fazer. Mas o Correio não tem essa preocupação. Porque nós temos um compromisso com o governo federal de desenvolver essas pequenas empresas. Então, nós nos preocupamos, sim, em ensinar, sim, ao empresário para que ele aprenda a fazer sozinho. Esse é o diferencial do nosso trabalho de consultoria. Porque nós ensinamos ao empresário como fazer para ele, as próximas exportações, ele conseguir fazer sozinho. Ele já não vai mais depender da gente, a menos que ele tenha alguma dúvida, mas, normalmente, na primeira exportação, ele já aprende como fazer. E isso é muito importante para ele, para desenvolver essa cultura exportadora, né? E nós fazemos também capacitação. Nós fazemos treinamentos em vários locais, mostrando como funciona o Exporta Fácil, como é que ele vai, quais são as etapas, né, as condições. Então, ele aprende realmente a exportar. Vamos lá? Bom, as vantagens do Exporta Fácil. Ele reduz os custos administrativos, porque quando nós nos colocamos para fazer o Exporta Fácil para eles, nós estamos, obviamente, fazendo também um trabalho de despachante. A gente faz um trabalho de despachante, porque, na realidade, como ele não tem a noção do processo, e nós temos uma autorização da Receita Federal para atuar como despachantes, então, o que a gente faz? A gente emite a DSE para eles. A DSE é a Declaração Simplificada de Exportação. É a declaração que autoriza a exportação dentro do regime simplificado. E nós fazemos isso. O Correio ele faz o registro da operação de exportação dentro do Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Então, ele não tem essa preocupação, porque ele sabe que o Correio vai atuar ali como despachante para ele. Mas nós... isso vai fazer com que ele reduza custos. Se ele for pagar um despachante cá fora para fazer qualquer documentação, ele vai ter que desembolsar um dinheirinho legal. E, realmente, no Correio, ele não precisa fazer isso, porque o nosso trabalho está embutido dentro do preço do frete. Ele não paga nada por fora para a gente fazer o trabalho de despachante para ele. Já é embutido no frete. Tá? Dispensa, né, então, a contratação do despachante, permite maior agilidade, né, na preparação da exportação, possibilita as exportações para onde não existe alfândega, quer dizer, de onde não... Por exemplo, vamos supor que nós estamos numa cidade lá bem no interiorzão, onde ele não tem nada de alfândega por perto. Mas o Correio, quando ele contrata a gente lá no interior do Brasil, para fazer uma exportação, vamos supor um artesão, que ele quer mandar um trabalhinho que ele fez, ele conseguiu um comprador lá fora. E ele quer mandar aquele trabalho, mas ele está lá no interiorzão do Brasil, num lugar lá que não tem alfândega perto, não tem nada. Mas quando ele posta no Correio, nós nos responsabilizamos de apresentar aquilo à alfândega. Então, com esse trabalho que a gente faz de despachante, nós apresentamos a alfândega, o frete é cobrado, é único, não existe aquela coisa de transporte do interior para a capital, para depois fazer o transporte internacional, não, o frete é um só. Nesse frete já inclui todo esse processo. Deslocamento lá do interiorzão até a capital, da capital para o exterior, tudo é incluído dentro do frete.
Então, isso aí é uma coisa que facilita muito a vida de quem está lá no interior e está distante das coisas, está distante da alfândega, né? Então, é muito importante esse trabalho para eles. Não, como atua o despachante? Para ser despachante, existe uma formação específica e uma autorização, tá? Não é qualquer pessoa que pode ser um despachante. Ele tem que ter uma formação de despachante, tá? Existem instituições que formam os despachantes e, depois disso, eles têm que se registrar, porque o despachante ele tem que ter uma autorização para atuar, tá? No caso dos Correios, como esse projeto é um projeto governamental, nós recebemos da Receita Federal essa autorização para sermos despachantes. Tanto na importação quanto na exportação. Nós temos essa autorização do governo federal, tá? Mas, normalmente, o despachante particular, ele tem toda uma formação específica para isso e tem que ter uma autorização para poder atuar, tá? Então, os Correios fazem todo o trâmite, né, alfandegário, eles é que apresentam a carga para o fiscal, eles é que liberam a carga junto do fiscal e encaminham para o exterior, né? Possibilita a contratação de seguro, que nós temos um seguro postal que pode ser utilizado, se for da vontade do exportador, e ele viabiliza as exportações de pequeno valor, que é uma coisa interessante isso. Porque se hoje uma empresa vai usar, por exemplo, uma trading, ou vai usar uma comercial exportadora, essas empresas, eles não aceitam pequenas exportações, porque não é jogo para eles. Não interessa para eles. Eles querem volume, querem cargas com volume. Então, o pequeno exportador, caso, por exemplo, do artesão, ele só pode exportar pelo correio, porque o correio vai aceitar o trabalho dele. Já uma comercial exportadora, eles querem volume de carga para ser enviado. Então, há muita dificuldade para eles nessas questões. Vamos lá. Bom, as características, né, que é o que ela perguntou. Permite exportações até $50 mil por remessa. Podem ser feitas quantas remessas ele quiser. Ele pode mandar no mesmo dia várias remessas para vários países, para várias pessoas. Não importa. Desde que cada uma delas está dentro daquele limite ali, de $50 mil. Tá? Essas remessas, elas podem ter vários pacotes. Não é cada pacote uma remessa. Uma remessa pode ter 20 volumes, 10 volumes, quantos volumes ele achar que precisa enviar, dependendo da negociação que ele fizer. Né? Não há limite para a quantidade de pacotes. Tá? Bom, como a nossa operação é toda aérea, há uma necessidade que os pacotes, né, as caixas, se enquadrem dentro de um padrão. Então, nós temos ali, como medida máxima, a maior comprimento, de 1,50 m, né? E a soma desse limite com o perímetro não pode ultrapassar de 3 metros. Tá? Então, essa limitação ela realmente é importante para poder acomodar a carga. Entendeu? É uma questão de acomodação nos aviões. Então, essa limitação ela já é fechada com esse sentido. Tá? Aqui nós temos os prazos que são estimados por cada modalidade. Nós não trabalhamos dentro do Exporta Fácil com prazo fixo. Por que nós trabalhamos com prazos estimados? Porque nós somos operadores de correios oficiais internacionais. Nosso trabalho ele é regulamentado e regido pela União Postal Universal, a UPU. E existe toda uma legislação que coordena o nosso trabalho. Então, como nós dependemos, nós fazemos a nossa parte no Brasil e dependemos que os outros correios no exterior também façam a parte deles. Então, o nosso prazo estimado, ele diz respeito a tempo que fica na fiscalização aqui no Brasil e no exterior. Então, nós não podemos dizer, com prazo X certo vai ser, porque a gente não sabe como vai ser a aduana. Né? Mas, dentro desses prazos aí, esses prazos são os prazos limites, né? Depende de cada país também. Por exemplo, se a gente tem um objeto expresso, ele tem de 3 a 7 dias para ser entregue. Obviamente, num país mais distante, o prazo vai ser de 7 dias. Num país mais próximo, vai ser de 3 dias. Mas tem essa variaçãozinha de acordo
com a distância dos países que vão ser enviados, né? E nós temos também ali a modalidade leve, né? A modalidade leve ela é muito utilizada para pequenas exportações e para amostras, e temos a mercadoria econômica, que tem um prazo maior e um preço menor. Tá? Por que isso? Porque é interessante para a gente que todo pequeno empresário tenha condições de exportar. Se ele não puder exportar pelo Expresso, ele vai poder utilizar o econômico sem nenhum problema. Vamos lá? Esses são os seguros que nós temos, né? Na modalidade expressa, existe um seguro automático, que quando ele contrata o serviço, automaticamente ele já tem aquele seguro de R$200. Mas ele pode, se ele quiser segurar a carga, ele pode contratar o seguro opcional postal. Esses seguros postais, eles dependem muito, a limitação deles depende do país para onde está sendo enviado. Por quê? Porque cada país estabelece, olha, eu aceito seguro postal até o valor X em dólar. Tá? Então, nós temos que verificar qual é o limite do seguro postal e informamos isso ao cliente na hora que ele faz a contratação. Só pode contratar até tanto, entendeu? Porque esse país colocou o limite postal de seguro opcional para X. E é assim que funciona. E o que acontece? Quando ele contrata o seguro opcional, do valor daquele seguro, ele já subtrai esse, porque esse aqui a gente já está dando para ele, dentro do serviço. Ele subtrai esse valor e ele vai pagar o valor em cima apenas dessa diferença. Os nossos prêmios de seguro dos Correios, eles são bem baixos. A modalidade econômica, ele paga só 0,5% do valor todo que ele está segurando. E no Expresso, ele paga 1%, que é o prêmio de seguro do Expresso. Então, são seguros bastante acessíveis para o pequeno empresário, porque eles pagam um pouco de prêmio de seguro para poder garantir a carga. Tá? Essa aqui é a nossa logística, é como ela funciona, né? Eles fazem a postagem numa agência, ou então é coletado na empresa, se a empresa tiver um contrato com os Correios. Dali, é remetido para os nossos operadores. Nós temos os operadores que operam no Siscomex, que fazem o registro da operação. Dali, ele é encaminhado para a fiscalização, para emitir a DSE. É feito o transporte internacional e a entrega final no país de destino. É um fluxo bem simples. Hoje, quem quiser conhecer mais sobre o Exporta Fácil, no nosso site, ele tem todas essas facilidades de pesquisa. Ele pode ver as restrições dos países, porque o que acontece? Na questão da exportação, muitos produtos, nem todo produto entra em qualquer país do mundo, porque tem países que impõem restrições. Eles não permitem que qualquer produto entre. Então, é importante que ele conheça, ele saiba, pesquise antes, se ele pode realmente mandar aquele produto para aquele país. Se não vai ser impedido por aquele país de receber aquele produto. Ele vai ver também a questão da documentação, porque alguns países exigem uma ou outra documentação específica. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor um fabricante de calçados que faça um calçado com pele de jacaré, vamos supor. Entendeu? Então, nós temos um órgão, que é o IBAMA, que o IBAMA ele vai dizer se o exportador pode ou não enviar aquilo para aquele outro país. Por quê? Porque se for um produto que tenha proteção ambiental, de pele, de proteção ambiental, ele vai ter um problemão. Porque hoje, principalmente na Europa, Japão, Estados Unidos, é exigido o certificado CITES, que é um certificado que comprova que aquela pele que está sendo usada ali não é de um animal em extinção. Entendeu? Porque se for utilizado qualquer pele de animal em extinção, ou seja, que tem proteção ambiental, ele não vai conseguir exportar. Não vai conseguir. Então, existem uma série de detalhes na exportação que é preciso acompanhar o empresário, que às vezes ele não sabe que precisa daquilo ali.
Então, nós temos no nosso site essas restrições, quais são as documentações necessárias, né? Nesse caso que eu falei para vocês, é o certificado CITES, que é exigido, né? Mas existem muitos outros certificados que, às vezes, são exigidos de acordo com o produto. Tá? Os prazos estimados, ele pode fazer uma pesquisa, simular. Eu quero mandar tanto de peso para o país X, na modalidade tal. Aí o sistema já apresenta, olha, o preço é esse, para essa coisa, para ele, tudo, ele consegue fazer a pesquisa. Do que ele precisa, já vai saber o preço, tudo direitinho, os prazos de chegada, porque varia de país para país, né? E a simulação de preço e os formulários também. Quando ele não conhece os formulários, nós temos dentro do nosso sistema o modelo de formulário já. Então, ele pode entrar ali, ele pode preencher o formulário, tá? E imprimir. Ele já pode fazer isso tudo dentro do nosso site. Isso já facilita bastante a vida deles também. Para quem quiser usar o site, quem quiser a consultoria, pode ligar para a gente também ajuda a fazer. Mas isso é uma coisa que facilita bastante a vida do pequeno empresário. Então, eu acho que aí a gente termina, né? Você já deve estar muito cansados com esse horário, né? Gente, na realidade, é uma apresentação simples, tá? Porque o que nós queríamos mesmo é que vocês conhecessem o serviço, vissem a importância dele, que ele não é simplesmente um serviço, não é só uma questão de vender correios, o nosso trabalho não é só vender correios, nós temos um compromisso oficial com o governo federal, nós temos interesse em ajudar o pequeno a exportar. Isso é uma coisa que a pequena empresa precisa saber, que existem órgãos que têm interesse que ele venda, que ele consiga colocar a cara dele lá fora no exterior e venda o produto dele. Então, vocês, para nós, são elementos de multiplicação de informação, tá? Porque vocês vão estar podendo disseminar isso para outras pessoas, e esse é o objetivo da palestra, tá bom? Eu agradeço muito a vocês, a atenção. Eu sei que o horário é difícil, vocês devem estar muito cansados depois de um dia de trabalho, mas eu agradeço muito e espero que vocês possam estar multiplicando isso aí, tá? Para as empresas. Pois não. Na realidade, é a seguinte maneira, deixa eu explicar. Nós temos 3 permutantes. Tá? Esses 3 permutantes, eles funcionam na entrada do país por modalidade. Então, quando o produto entra no país, tudo entra para São Paulo e sai para São Paulo. Só que, porque lá está a principal fiscalização nossa, na exportação está em São Paulo. Então, a carga postada no Rio, ela é remetida para São Paulo. Em São Paulo, ela passa pela fiscalização aduaneira, tá? Que vai permitir a saída do volume do produto e segue. Quando entra, ela passa para São Paulo. Que os permutantes, como eles funcionam? Tudo que é expresso fica em São Paulo. Tudo que é econômico vem para o Rio de Janeiro e é tratado e entregue através do Rio de Janeiro. Nós é que fazemos o desembaraço. Porque na entrada, o desembaraço é feito regionalmente pelos 3 permutantes. Então, nós temos o expresso que entra para São Paulo e é tratado lá, e de lá segue o expresso para todo o Brasil. Temos aqui no Rio de Janeiro o econômico, tá? Que é tratado aqui no Galeão e segue do Galeão para todo o Brasil, tudo que é econômico. E nós temos no Paraná as pequenas encomendas. Elas entram e são desembaraçadas no Paraná, e do Paraná elas seguem para todo o Brasil. Foi uma forma que a Receita Federal encontrou, porque antigamente nós desembaraçávamos para o exterior na exportação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas a Receita Federal achou por bem centralizar o processo. Eles acharam que seria mais viável para eles, instituição, Receita Federal, atuar num ponto só de saída. E por isso foi feita essa especialização, que a gente chama, né, no Correio de Especialização, porque foi uma exigência da Receita Federal, que antes a gente atuava no Rio e em São Paulo. Aí eles resolveram, então, centralizar tudo em São Paulo, porque eles acharam que a operação deles era mais fácil dessa forma, entendeu? Então, é por isso que sai para São Paulo, tá? Porque foi uma exigência da Receita Federal. A Receita Federal, ela atua, gente, dentro das nossas instalações. Tanto aqui, nesses 3 permutantes, nós temos locais específicos que são ocupados pela Receita Federal.
eles atuam, eles trabalham dentro das nossas instalações. E em São Paulo também. Os fiscais que liberam a carga trabalham dentro dos Correios. Tá? É feito dessa forma. Mais alguma coisa que você queria saber? Pois é, por isso que eu estou me recordando de você. Qual é o seu problema hoje? Ah, tá. O teu trabalho é bijuteria, né? Um laudo? Ele garante a tua certificação? Ele emite certificação para você? Se eu tivesse uma norma, é bem pequeno. Já se uma norma europeia, obedece esses requisitos, eu poderia conseguir um certificado que se chama certificado de conformidade de fornecedor. Então, aí eu precisaria só mandar. Mas a nossa legislação não ampara, não é isso? O que eu posso indicar para você? Eu tenho um conhecido, um colega de trabalho, que ele trabalha dentro do INT, Instituto Nacional de Tecnologia. Tá? Eles ainda estão, porque eles têm um projeto muito interessante chamado o Cibratec, que foi um programa que foi criado para buscar essas soluções. Inclusive, eu encaminhei para ele, agora recentemente, um colega nosso, um empresário, assim como você, que faz uma coisa assim fantástica. Ele faz brinquedo para aves, para botar nas gaiolas para os passarinhos brincar, papagaio, essas coisas. E ele faz isso, gente, é uma coisa linda o trabalho dele. Ele faz com madeira, ele faz cada coisa assim fantástica. É assim, você não acredita, é um brinquedo para a ave brincar com aquilo. Mas o que ele precisa? Como ele quer exportar isso para os Estados Unidos, ele está tendo muito problema, porque os Estados Unidos têm uma legislação pesada em relação à madeira. Porque, normalmente, eles querem que a madeira seja tratada, porque para evitar que passe fungo, outras coisas. Tanto é que até nas embalagens, quando as pessoas exportam para lá, a embalagem ela tem que passar pelo crivo da aduana americana, para comprovar que não existe fungo, que não existe nada que contamine aquela embalagem. Para ver como eles são exigentes com isso. E como ele quer exportar brinquedo de madeira e não pode fazer tratamento químico, por quê? Porque o passarinho vai morder, vai brincar, ele come aquele brinquedo, entendeu? Então, é uma coisa assim, muito delicada a situação dele. Então, o que eu fiz? Eu encaminhei ele para o INT. Como esse projeto do Cibratec, ele está para terminar no ano que vem, mas eles ainda estão atendendo empresas interessadas em ver essa questão de certificação, essas coisas. Eu posso te passar o contato dele para você tentar bater um papo com ele, ver se você consegue um outro caminho. É o que eu posso fazer por você. Tá bom? Aí, mas você me dá teu telefone para amanhã eu estar ligando para você. Eu vou passar o e-mail e o telefone dele. Ele é um cara muito bom. Ele manda os extensionistas do INT ir lá visitar o cliente. Essa empresa que eu estou te falando fica em Teresópolis. O cara saiu daqui do Rio de Janeiro, foi lá para Teresópolis, visitar a empresa, conhecer o trabalho, conhecer o produto, para poder ver a viabilidade de fazer a certificação para ele. Então, é uma coisa interessante, né? Porque, na realidade, a gente está atuando juntos, os órgãos, né? Com esse objetivo. É aquilo que eu falei aqui agora para vocês. A gente quer ajudar, né? Então, eu Cecília, não tenho solução para você, não. Eu não entendo nada disso. mas eu posso te colocar na mão de quem entende. Alguns caminhos de pedras aí que a gente pode dar. Com certeza, não. Eu não vou te garantir que ele vai resolver o teu caso. Mas, com certeza, como eles estão acostumados a trabalhar com certificação, eles fazem de tudo, o INT. Chão de fábrica, tudo. Eles fazem de tudo. Então, preparam produtos, eles aperfeiçoam produtos, processos. O trabalho deles é uma coisa muito interessante. Então, corra, mas corra mesmo, porque esse projeto vai terminar no ano que vem. Então, se você talvez ainda tenha a chance de entrar dentro, pegar o finalzinho dele.
Ele me falou, da última vez que nós estivemos juntos, que ele estava pegando assim, as últimas empresas dentro desse projeto, porque esse projeto é financiado, entendeu? Esse projeto que eles trabalham. E foi muito importante para o desenvolvimento das pequenas empresas. Muito importante mesmo. É uma pena. Ele vai ser substituído? Olha, nós não sabemos ainda, porque eu até perguntei isso para ele. Poxa, mas vai vir alguma coisa nova? Ele disse, Sirene, a gente ainda não sabe, mas nós temos um prazo para terminar esse projeto. Ele tinha uma vigência, uma atuação de tantos anos, tanto tempo, e esse prazo está terminando, entendeu? E a verba também que sustenta o projeto, né? Então, mas eu vou fazer isso. Você vai me dar seu telefone, eu amanhã vou ver o contato dele e vou te passar. Você liga para ele e conversa com ele. Pode dizer que foi a Cecília do Correio que me mandou. Que aí, eu tenho certeza, se tiver uma solução rápida, ele vai te dizer. Tá? Porque eles conhecem tudo. Eles têm extensionistas que trabalham cada um em um setor diferente. Uns com certificação, outros com chão de fábrica, outros com processo industrial, e cada um é especialista numa coisa. Então, ele com certeza vai te passar uma pessoa que vai conseguir te orientar. Tá bom? É o que eu posso fazer por você. Já é muito. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Queriam perguntar alguma coisa? Já perguntei, já. Tá, e se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Exporta Fácil, é como eu falei, no nosso site tem todas as informações. Mas, mesmo assim, se tiverem alguma dúvida, é só ligar ali, para a Cecília. Para aquele número ali que vocês falam comigo, tá? Com a Ana. Eu esqueci de apresentar a Ana. Deixa eu apresentar a Ana. A Ana é uma das consultoras nossas lá, tá? Ela veio aqui, coitada, hoje me ajudar, e ela que, inclusive, que esse foi o nosso elemento de negociação aqui com o CRA para a gente poder vir fazer esse trabalho aqui, que eu acho muito importante que os administradores conheçam o que está sendo feito, né? É importante que eles saibam o esforço que o governo está fazendo para tentar ajudar as empresas, né? Então, a gente conta com o trabalho dela, uma profissional fantástica, sabe? Temos mais 2 colegas nossos também consultores. Nós somos 4 consultores atendendo o Rio de Janeiro inteiro, mas a gente tem se desdobrado, mas a gente está conseguindo dar conta do recado. E é isso que importa, né? E quando a gente faz as coisas com amor, né? E o que não falta lá é amor pelo trabalho, graças a Deus. Oi. Esse trabalho só é feito aqui no estado do Rio mesmo? Olha, não é que ele seja feito só no estado do Rio, não. Mas o que acontece? O Correio é uma empresa gigante, vocês sabem disso, né? Nós temos estruturas de gerências de comércio exterior nos 2 principais estados, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde tem um volume maior de trabalho. Então, nesses 2 estados, o Correio conta com especialistas, com maior número de especialistas. Tem estados que tem 1 especialista atendendo. Mas, no caso da gente, porque o Rio de Janeiro tem um bom volume, então nós temos 4 consultores que são preparados, especializados, para poder dar esse atendimento às empresas. Em São Paulo também, São Paulo é imenso, também tem que ter um bom número de consultores. Mas, realmente, em cada estado brasileiro tem pelo menos um consultor que dá apoio às empresas, entendeu? Então, o Correio faz questão de ter esse trabalho bem desenvolvido. É lógico que, às vezes, tem um estado que é pequeno, ou, às vezes, a potencialidade do estado para a exportação é um tipo de produto, ou 2. Então, fica mais fácil, você vai identificar aquelas empresas que exportam, porque você vai trabalhar com elas, né? No caso do Rio de Janeiro, é uma diversificação muito grande, porque aqui se exporta de tudo, né? Aqui tem tudo, bijuteria, moda praia, tudo que você pode imaginar, até brinquedo para pássaro. Então, tudo que você pode imaginar tem aqui no Rio de Janeiro para exportar, graças a Deus. O que a gente precisa é fazer com que esses produtos cheguem no exterior. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Fazer com que esses produtos cheguem lá. Então, se vocês precisarem, podem contar com a gente. Vamos lá, diga. Quando vocês fazem trabalho no interior, nos municípios, vocês contam com o apoio das prefeituras? Olha, nós normalmente contamos não só com o apoio
dos órgãos governamentais, mas com muitos outros órgãos. Ontem mesmo, hoje eu vim direto, porque eu estava em Friburgo ontem. Estava em Friburgo, na reunião do Conselho da Moda, porque o Correio faz parte do Conselho da Moda em Nova Friburgo. Vocês sabem que Nova Friburgo é um produtor de moda íntima que está... Inclusive, eu fiquei muito contente, que eu tinha uma notícia maravilhosa lá, que o arranjo produtivo local de Friburgo, de moda íntima, vai ser um destaque numa reunião que vai ter em Brasília na próxima semana. Vai haver uma premiação pelo desempenho do APL de Nova Friburgo. Gente, sabe, muito legal, uma experiência muito boa, que está levando o nome da cidade para lá, conhecimento, né? Então, e o reconhecimento dos processos. Está tudo zeradinho, tudo perfeitinho? Não, porque é um trabalho árduo. A gente tem que ir devagarinho, sabe? Mas ontem eu saí da reunião de lá de Nova Friburgo muito entusiasmada com o trabalho de todos os parceiros, né? Porque nós fomos para apresentar o nosso plano de ações para 2014, e eu fiquei assim muito entusiasmada de vendo cada instituição dando o melhor de si. O Senai com um projeto fantástico, entendeu? O Sebrae, o Correio apresentou o projeto dele, e cada uma das instituições, sabe? Então, isso é legal, entendeu? Você talvez não... Você é de lá, né? Não, você... Sou do Rio. Você é do Rio, né? Eu pensei que você fosse de lá. E isso está sendo uma coisa assim, gratificante. É muito bom quando a gente entra num projeto como é porque nós tentamos sempre acompanhar os APLs, porque qual é o objetivo do APL? É desenvolver toda a cadeia produtiva. Tá? Então, vamos dizer, no APL de moda, você não vai acompanhar só quem vende o produto final, que é a roupa. Você vai acompanhar também aquela empresa que fornece o botão, o cara que fornece a linha, o cara que fornece o tecido, todo mundo faz parte da cadeia produtiva. Então, é muita gente envolvida num projeto de um APL. Então, isso aí, gente, é uma coisa... É muito bom a gente acompanhar e ver a coisa crescer. Isso faz bem para quem quer ver a coisa acontecer, faz muito bem. Entendeu? Aqui você está trabalhando, você tá junto em alguma associação, alguma coisa de trabalho em relação à bijuteria, não, né? Eu trabalho com um grupo, né? Mas não é um grupo formado como uma associação, tá? Ele é um grupo que é espalhado no Brasil, tá? Bota assim que eles estão Ele é espalhado no Brasil. Então, eu mando produtos para o Rio Grande do Sul, mando encomenda para o Rio Grande do Sul, eles produzem e mandam para mim. Eu mando produto para Tocantins, eu mando produto para Goiás. Então, você não produz, eu produzo. Você produz também. Só que eu desenvolvo o produto, e para mim fazer a produção em série, eu não posso ficar fazendo tudo sozinho. Eu desenvolvo um produto e lanço no mercado e começo a fazer outro. Certo. Entendeu? E isso aí eu sou um técnico, né? Com uma técnica de fabricação, né? Eu encontro as empresas que fazem o serviço, mando fazer, seleciono até os melhores e faço esse tipo de trabalho. É um trabalho bonito, tá? É um trabalho que abrange o Brasil todo, tá? E pode crescer muito, tá? Com certeza. Então, a gente vai precisar muito do Correio. Eu já trabalho com exportação desde 2008. Se você quiser nos visitar lá para a gente conversar melhor sobre isso aí, ver como a gente pode estar auxiliando vocês, seria interessante. E aqui no Rio a gente tem muita dificuldade, tá? Eu não vou entrar em detalhes, que não é no fórum para isso, né? Por isso que eu te perguntei sobre os municípios, que eu sei que fora do Rio nós temos alguns apoios, tá? Mas eu nunca vou ver um trabalho aqui que você bote um exemplo, o projeto Primeira Exportação, tu vê o Estado, mas nunca o município entra. Tá? Nós não temos apoio nenhum. Tá? Nós temos inimigos. O projeto Primeira Exportação, o que aconteceu com ele? Na realidade, ele foi desestruturado para entrar um outro projeto. Esse PNCE aqui, ele está, de uma certa forma, suprindo muita coisa que faltava no Primeira Exportação. Você chegou a ter visita técnica no Primeira Exportação? Não, né? Não, nunca tive. Você chegou a entrar dentro do projeto? Não. Ser avaliado no projeto? Não, né? Pois é. Porque o projeto Primeira Exportação era um projeto muito interessante que estava na mão do governo do Estado, mas
nós enfrentamos vários problemas nesse projeto, porque nós dependíamos da ajuda das universidades para executar determinado tipo de diagnóstico, porque os especialistas trabalham dentro das suas instituições. Então, era preciso ter uma mão de obra que fizesse o trabalho técnico de vai visitar a empresa para ela preencher junto com a empresa, qual é o formato, para ver a demanda da empresa, o estágio em que ela está. Então, tudo isso nós dependíamos muito de apoio de várias instituições, inclusive universidades. E o que acontecia com as universidades, né? Chega um ponto, aquele estagiário que está ali fazendo o trabalho, ele se forma, ele tem que ir para fora, ele vai arranjar um emprego, ele vai trabalhar, e aí a gente tinha que se começar tudo de novo. Então, não é uma coisa muito simples você trabalhar com a universidade por causa disso, porque ele está ali cumprindo um período de estágio dele, mas daqui a pouco ele se forma, ele tem que ir embora, ele tem que ir para o mercado, né? Então, isso dificultou bastante a operacionalização do Primeira Exportação. Mas, o que eu percebi? O governo do Estado, ele quis buscar outras soluções. Como ele não conseguiu resolver esse problema, que era um problema técnico importante, ele abraçou outro projeto, que é o Plano Nacional de Cultura Exportadora, no qual todas as instituições estão trabalhando juntas, Firjan, Correios, BNDES, Banco do Brasil, todo mundo trabalhando junto, até o Senac se alinhou agora, recentemente. Então, nós temos toda uma gama de instituições justamente com esse objetivo. A gente está querendo ver se a gente consegue suprir, né, essas faltas, né, que ficaram lá no projeto de exportação. Tu falou uma coisa muito interessante no início do novo site do Banco do Brasil. Que eu estou, a partir desse ano, a gente está querendo fazer o lançamento de fotos, né, de produtos. Sim, claro. E eu sei que tem um apoio muito forte um apoio lá fora para fazer essa. Não sei se a gente consegue acompanhar a demanda de produção. Esse tempo porque, na realidade, você compreendeu como ele funciona, o B2B, né? Na realidade, o que ele vai fazer? Ele vai divulgar o seu produto, ele vai botar você numa vitrine para que cara lá fora te enxergue. Mas nós temos também as ferramentas nacionais dos ministérios. Você conhece as ferramentas? Vitrine do exportador? Eu já vi essas Mas ferramentas. Não fez, né? Não fiz porque você... de orelha, né? Não, eu tenho que ter os meus cuidados, senão... A vitrine do exportador é um mecanismo muito importante. E aconteceu uma mudança que eu não sabia, vim saber recentemente, porque eu sempre trabalhei com as duas vitrines. A do MDIC, que é a vitrine do exportador, e também a do MRE, que é um showroom que o MRE tem dentro do site do Brasil Global Net. Então, porque eu sempre, quando eu dou aula sobre ferramentas de comércio exterior, eu sempre mostro essas duas vitrines. E aí, outro dia, eu fui olhar a vitrine do MRE, eu falei, aconteceu alguma coisa diferente aqui, porque mudou alguma coisa. Depois, eu entrei em contato com eles, eles me explicaram, porque eles acharam muito mais simples agora fazer um cadastro só para os dois ministérios. Então, a empresa, quando se cadastra na vitrine do exportador, ele já vai automaticamente também ficar visível lá no showroom do MRE. Então, são duas vitrines que dão visibilidade, a mesma coisa do Banco do Brasil. O ideal para o empresário, já que você quer mostrar, cara, você quer exportar, bota a empresa em tudo quanto é vitrine, em tudo quanto é lugar que você possa ser enxergado lá. A pessoa me pede, aí o cara lá me pede 6 mil peças, eu consigo fazer 2 mil mas peças. Mas você, entendeu? Quando coloca na vitrine, o que acontece? Por que é boa a vitrine virtual? Vou te explicar uma coisa. Você tem na vitrine virtual a possibilidade de dizer quantas peças você é capaz de produzir. Se o cara vê, gostou da tua peça, mas ele acha que você não vai conseguir produzir o que ele precisa, ele não vai também te pedir, nem, entendeu? Quando ele for te contratar, ele já te viu lá, ele já viu que você tem uma capacidade produtiva X. E é aquilo ali, é o que você pode vender, entendeu? Essa é uma vantagem da vitrine virtual. Entendeu? Então, eu acho que você deve aproveitar, além do B2B, tem que entrar nas outras vitrines, nas ferramentas governamentais também, para poder, sabe, mostrar lá o seu trabalho. Tá bom, você vou dar trabalho a vocês, tá? Pode dar, meu telefone está ali. Pode me ligar, pode me visitar. Eu sempre uso ou seja, o Mário, né? Eu sempre digo, Mário, está acontecendo isso assim, entendeu? Não, mas vai assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver em que a gente pode estar ajudando aí esses. Eu tenho uma visão muito ampla da base, né? Que é o povo, que é
a formação de produtores, de micro, pequenas, né? A gente não consegue andar com isso, tá? Mas se juntasse isso com o esforço do governo federal, a coisa ia sair dessa expectativa que a gente tem de criar-se essa cultura exportadora, tá? Porque tem muita gente aí que pode chegar a esse nível, mas a gente não tem como fazê-lo, tá? Não, mas a gente tem, olha, se eu não fosse capaz de acreditar, eu acho que eu não faria nada. O que me faz continuar, e esse trabalho é um trabalho de formiguinha realmente, é porque eu acredito. Vai chegar esse momento em que a gente vai ter tudo isso que a gente precisa, mas a gente precisa batalhar. A gente precisa, sabe, correr atrás, a gente precisa... esses órgãos precisam escutar você pedindo, olha, eu preciso de ajuda aqui. O meu problema é esse, minha demanda é essa. Entendeu? Porque se só sentar... Muitas empresas também fazem isso. O cara reclama que tem dificuldade, mas ele não corre. Ele não vai procurar quem pode ajudar ele, entendeu? Então, isso dificulta. Por que nós estamos chegando para o microempresário, levando a informação para ele? Porque a gente quer ouvir o que ele precisa. Se ele não disser, não tem como, entendeu? Mas a nossa intenção é ajudar. A nossa intenção é ajudar. Obrigado, Cecília. Eu que agradeço a vocês, tá? Uma boa noite, obrigada por tudo.